Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? A quem interessa essas pesquisas? O que está por detrás? Porque me parece que a grande mídia, o mercado financeiro, se acostumou, na época de Bolsonaro, a ter um Paulo Guedes. Porque o mercado, ele é ideológico. Ele tem as suas preferências ideológicas. E Paulo Guedes, na época do Bolsonaro, foi o cara que trabalhou para os mercados. Então o mercado estava muito satisfeito com Paulo Guedes, porque ele fazia o jogo ideológico do mercado. Mas aí depois que Paulo Guedes deixa o poder, Bolsonaro perdeu a eleição e Paulo Guedes saiu, me parece que esse mercado não está muito aberto a um governo de esquerda. Repito, ele tem a sua ideologia. Então me parece que hoje a preferência do mercado não é, claro, o Lula. E a gente está cansado de saber disso. Há quem diga que a preferência do mercado também não é o Bolsonaro. Claro, para o mercado entre Lula e Bolsonaro, claro que eles ficariam com o Bolsonaro. Mas há quem diga aí nos bastidores de que o preferido do mercado e dos meios de comunicação, esses mais tradicionais, seria Tarcísio de Freitas. Só que aí não me parece que o Tarcísio seria o nome ideal, por exemplo, para derrotar o Lula em 26. O Kassab, inclusive, fez essa leitura, dizendo que o Tarcísio estaria pronto em 2030. Não seria o nome ideal, embora o mercado quisesse o nome, não seria o nome ideal nesse momento, porque não teria chances de derrotar o Lula em 26. Agora a pergunta é, quem é que tem chance de derrotar o Lula em 26? Parece que ninguém. E por que eu digo isso? Porque a extrema-direita não tem um nome, certo? Quem é o nome hoje da extrema-direita para as eleições de 2026? Parece que não tem. Porque já falaram de vários nomes. Lembra lá no começo? Eles falavam de Zema, de Ratinho Júnior, de Caiado. Aí depois não falaram muito mais sobre esses nomes. Aí começaram a falar de Michele, do próprio Tarcísio de Freitas. Aí já falaram dos filhos do Bolsonaro. Já falaram de Marçal, que ficou inelegível. Já falaram de Gustavo Lima. E no fundo, eles não têm um nome. Mas como eles não têm um nome, qual que seria a tática perfeita da extrema-direita, do mercado e dos meios de comunicação? Não permitir que o Lula também participe dessa eleição de 26. A esquerda tem um nome, é o Lula. Quem não tem esse nome é a extrema-direita. Então é assim, já que a gente não tem ninguém, então vamos dar um jeito também de não ter o Lula. Porque aí a gente equilibra essa equação. Só que para não ter o Lula em 26, o que eles precisariam fazer? Achar um meio de ele não ganhar. Porque participar parece que ele vai. E vai participar como grande favorito. Então qual que é a tática? Fazer com que ele não ganhe em 26. E aí começa um monte de pesquisas que a gente vê saindo o tempo inteiro. E essas pesquisas, reparem, elas começam assim: o derretimento do Lula, a aprovação do governo está caindo. E aí parece que quem encomenda essas pesquisas aposta no caos. O governo Lula está acabado, está derretendo, inclusive no Nordeste, onde ele tem muitos votos, ele está perdendo. Então repare que essas pesquisas apostam no caos, porque, gente, ninguém, basta ver em eleição, ninguém quer votar ou dar o seu voto em quem está perdendo. Então a pesquisa tenta fazer com que o Lula derreta, tenta mostrar para a população de que ele acabou, o governo acabou. E essas pesquisas
tem como objetivo sempre 2026. Claro, nós estamos já em 25 e a eleição é daqui, sei lá, 1 ano e meio, um pouco mais. E todas essas pesquisas vão ao encontro de 2026. O negócio é não permitir que o Lula seja reeleito. Mas pior do que essas pesquisas que estão saindo, dizendo que o governo está derretendo e que a aprovação bate recordes e sai outra recorde de novo, e sai outra recorde de novo. E não importa, reparou o que o Lula faça, está sempre subindo. Então, pior do que isso, é as pesquisas que eles dão para a presidência da República e eles colocam o Bolsonaro no jogo. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro derrotaria o Lula. Mas eu pergunto, vamos inverter o jogo aqui. Bolsonaro está inelegível, certo? Se fosse o contrário, se fosse o Lula que tivesse inelegível, essas pesquisas sairiam o tempo todo dizendo, se o Lula... Não. Então parece que quem encomenda essas pesquisas faz questão de pôr o Bolsonaro no jogo. Mas ele não pode participar, me perguntaria você. Mas isso não importa. A intenção aqui não é nem dar foco para o Bolsonaro, e sim mostrar, olha, o Lula está tão ruim que até mesmo o Bolsonaro inelegível ganharia do Lula. Então repare que o que está por detrás é sempre queimar a imagem do Lula. É sempre não permitir que o Lula governe em paz. Porque, gente, aqui entre nós, essas pesquisas de satisfação não fazem jus ao governo que o Lula está fazendo. E tem mais, a gente precisa deixar claro aqui. As pesquisas, elas não vão contra o Lula. É bom que fique claro. O que está sendo perguntado aqui é o que eles estão achando do governo Lula. Que são coisas diferentes. Então você tem pessoas que trabalham para que o Lula não se reeleja em 2026. Então essas pesquisas, quem as encomenda, tem o interesse por detrás. Porque recentemente eu vi uma pesquisa dizendo assim, o mercado reprova o Lula. Mas é claro que o mercado reprova o Lula. Vocês têm alguma dúvida disso? O mercado é ideológico. O mercado por si só tem uma ideologia de direita, de extrema direita. E esse mercado não está interessado em um governo de esquerda que pensa em políticas sociais. Porque o mercado pensa nele. É igual esses dias eu ouvi dizendo assim, o que o Lula precisa fazer para baratear o preço dos alimentos. Aí eu vi alguém dizer assim, tem que investir no agro. Não, gente, se tem alguém que não está interessado na mesa do trabalhador, é o agro. O agro pensa em exportação. O agro pensa em ganhar dinheiro. Ele pensa em lucros. Ele não pensa na mesa do trabalhador. Portanto, se o Lula quer uma política para baratear preços, você tem que investir no pequeno produtor. É ele que traz a comida para a mesa do trabalhador. Se for investido nele, com certeza você terá o preço do alimento mais barato. Não no agro. Então o mercado financeiro, o agronegócio, eles não querem um governo de esquerda. Eles querem um governo de direita. Por quê? Porque esse governo de direita hoje, principalmente no Brasil, não investe no social. Tudo que eles fazem, tudo que é arrecadado é para pagar o mercado financeiro. É para pagar a dívida, a rolagem da dívida.
pesquisas, elas não refletem a realidade para 2026. Sabe por que não reflete? Eu vou dizer aqui. Primeiro porque, repito o que eu disse lá atrás, a pesquisa não é o que as pessoas estão achando do Lula, é o que as pessoas estão achando do governo Lula. Segundo, as pessoas que estão insatisfeitas com o governo Lula, em 2026 elas não votarão no Bolsonaro. Claro, as pesquisas querem mostrar isso, olha, até o Bolsonaro inelegível ganha do Lula. Mas essas pessoas que votam no Lula, mesmo insatisfeitas com o seu governo, não vão votar no Bolsonaro em 2026. O contrário também é verdadeiro. Se alguém tivesse insatisfeito com o Bolsonaro e essas pessoas gostam e votam no Bolsonaro, elas não iam votar no Lula. Isso é fato. E terceiro, todas as vezes que a gente chega numa eleição presidencial, o que acontece, gente, principalmente aqui no Brasil? Direita e esquerda se dividem. E quando se dividem, quem vota na direita é da direita e quem vota na esquerda é da esquerda. Então é falso essa ideia de que, porque a popularidade do Lula está baixa, isso irá refletir em 26. Não vai. E essa não é a primeira vez. E aí eles ficam com esse jogo. Qual? Apostando que enquanto pior, melhor. Nesse caso do Lula. Se repare que o Lula faz e parece que essas pesquisas elas não mudam. Né? Vem caindo e nunca sobe um pouco. E já com o Bolsonaro inelegível é o contrário. Mesmo inelegível, mesmo estando aí às vésperas de ser preso por uma tentativa de golpe de Estado, as pesquisas ainda dão o Bolsonaro. Olha, se fosse hoje, Bolsonaro ganharia do Lula. E eu ainda quero dizer uma última coisa aqui para terminar. No caso de Lula e Bolsonaro, ainda que fosse verdade, tá? Quero colocar aqui. Não é verdade. Mas ainda que fosse verdade. Se o Bolsonaro hoje derrotasse o Lula, e daí? E daí ele está inelegível, ainda que fosse verdade. Quer dizer que se o Bolsonaro estivesse na frente das pesquisas, quer dizer que ele não pode ser punido? Ainda que seja verdade. E daí? Bolsonaro não pode concorrer. Então essas pesquisas nem era para estar aparecendo o nome do Bolsonaro. Era para estar aparecendo o nome de qualquer outro, menos o do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, além de estar inelegível, ainda responde por tentativa de golpe de Estado. E se for condenado, aí que ele não volta nunca mais para o jogo político. Então, essas pesquisas, gente, não refletem a realidade de 2026. Em 2026, deixa eu dizer para vocês, o Lula é sim o favorito. E eles estão tentando a todo custo fazer com que ele não seja reeleito. Essas pesquisas, já pensando em 2026, elas vão tentando fazer com que o Lula chegue enfraquecido em 26. Mas me parece que na eleição não é assim que funciona. Essa baixa popularidade do Lula, ou essa ascensão do Bolsonaro, que eu acho que nem é verdade, mas vamos supor que seja verdade, quando chega em 2026, a história muda. As eleições mostram isso. E só é a gente ver que o Lula estava preso. E depois que ele foi solto, ele voltou e foi eleito pela terceira vez presidente da República. Você quer baixa maior do que essa? Do cara estar preso e mesmo assim ele voltou e ganhou a eleição presidencial com a maior votação da história de um candidato, com mais de 60 milhões de votos? É agora uma baixa popularidade que fará com que o Lula chegue em 2026 completamente fora do jogo, descartado? Isso não vai acontecer, isso é delírio. Então pode acreditar.
o Lula ainda é o grande favorito a vencer a eleição de 26, e essas pesquisas saem exatamente para mostrar que ele está enfraquecido, que ele vai perder, que o governo dele é péssimo, que está derretendo, e que o Bolsonaro, mesmo inelegível, ainda consegue estar à frente do Lula nas pesquisas. Essa é a intenção. Mas não sei se vocês vão conseguir, porque todas as vezes que chega uma eleição presidencial, o Lula é o Lula. Muito forte. Já ganhou 5, 3 com ele, 2 com a Dilma. E pode estar vindo aí já o Lula 4. E é isso que essa gente está desesperado e não querem de forma alguma que isso aconteça. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.